São da igreja na paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, amado Pai, fazer no meu coração para que eu possa somente falar aquilo que o Senhor quer. Eu peço a qualquer ação inimiga contrária à tua palavra, Pai, para que da nossa boca se saia de si a adoração. É o que nós pedimos e agradecer. Irmãos, 1 Crônicas, capítulo 17. Versículo 11. Só o começo. Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Final do versículo 10, desculpa. Diz assim a palavra do Senhor: além disso, afirmo que Deus fará de você uma casa. Amém? Amém. Irmãos, prestem atenção. Naquela época, Davi, conforme a palavra de Deus nos ensina, foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Davi tinha tido muitas experiências com Deus. Davi tinha sido retirado do meio do povo como um pastor de ovelhas, como diz a palavra, versículos anteriores. Ele era o último do rebanho, ele era o filho mais novo, ele era aquele que não teria uma linha sucessória, o último a chegar a alguma coisa. Mas mesmo assim, Davi olhou para aquele jovem e o escolheu. Naquela época, assim como hoje, não é diferente. Como nós ouvimos na semana passada, na pregação aqui na igreja, Deus, Ele confunde o mundo com a sua forma de fazer a sua vontade. Davi ficou agradecido, ele ficou feliz por tudo aquilo que Deus havia construído na vida dele, por tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para Israel. Israel já tinha uma posição de destaque dentro da região em que ele existia. Ora, Deus havia querido que o povo tivesse juízes, mas devido até à própria transgressão do povo, Deus permite que venham reis. Começa com Saul, Saul transgride, vem Davi. Davi em momento algum ousou tomar a posição de Saul. Ele permaneceu fiel e obediente, mesmo sendo perseguido. Passa essa história de Saul, começa-se o reinado de Davi, e todos nós sabemos que Davi foi um homem que ele conquistou. Ele foi lá e fez que fosse cumprido aquilo que Deus havia determinado a ele. Israel já ocupava uma posição de destaque. Até um determinado momento, no alto esplendor da vida de Davi, ele olha e reflete: meu Deus, eu vivo em palácios, eu vivo numa morada boa, eu tenho segurança, mas a arca do concerto vive em tenda. Tenda em tenda. E Davi colocou um propósito no coração dele: vou construir uma casa para o Senhor. Vou fazer algo que Deus possa ali habitar, porque ali estava Deus se representando na Arca da Aliança, ou na Arca do Concerto. E Davi procura o profeta Natã, e Natã afirma para Davi, como nós podemos ler no versículo 1: vai e faze tudo que está em teu coração, pois Deus é contigo. Eu não sei, a Bíblia não nos diz por que motivo Natã diz isso, mas no ímpeto Natã, ele olha pelo próprio momento que se vivia e falava assim: não, realmente Deus está te fazendo prosperar, realmente Deus está nesse negócio, vai em frente, você consegue. Mais tarde, Deus, naquela mesma noite, vai até Natã e faz Natã refletir e diz a Natã: Natã, eu pedi em algum momento que Davi, meu servo, construísse uma casa para mim. Eu vou de casa em casa, de tenda em tenda, e mesmo assim não é Davi que eu quero que faça. Davi faz naquele momento uma promessa a Davi. Deus faz naquele momento uma promessa a Davi, que a geração de Davi, dela sairia alguém muito maior que o rei Davi, muito maior que Salomão, que hoje nós o adoramos. Foi aquele que deu a vida por nós, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Deus cumpre a palavra dele. Deus faz com que aquilo que era perdido, aquilo que não tinha perspectiva, como era Davi era um simples rebanho de ovelhas. Os próprios irmãos o desprezavam. Os próprios irmãos disseram para ele: o que fazes tu aqui? Como todo jovem devia ser ousado, devia ser um pouco alegre, assim como nós também somos. Mas muitas vezes Davi transgrediu o amor de Deus. Ele querendo fazer, na ânsia de fazer, ele não se colocou na posição que Deus queria que ele fizesse. Irmãos, assim foi com Davi, assim é comigo, assim é com cada um de nós. Nós, muitas vezes, queremos tomar a posição que não é a nossa posição. Nós queremos agir embasados na nossa lógica, na nossa estrutura, nas nossas condições, sem que seja aquilo que Deus tem querido que nós façamos. E aí Deus não deixa barato. Ele faz com que nós nos defrontemos face a face com a realidade daquilo que Ele quer. Porque não é como eu quero, não é como eu acho, com o meu dinheiro, com a minha capacidade intelectual, com a minha dialética, com a minha formação, não. É do jeito que Deus quer. É no hospital, é no trabalho, é em casa. Às vezes a esposa fala alguma coisa conosco que nós achamos que não, aí nós nos valemos, homens, aquela passagem que fala assim: olha, mulher, seja submisso aos homens, aos maridos. Mas muitas vezes nos esquecemos que tem mais 10 instruções que falam assim: olha, ame suas esposas, façam assim, façam assado. E nós ficamos restritos somente àquilo que nós queremos que seja. Deus não. Deus, onipotente, onisciente, onipresente, Ele contempla o hoje e proporciona para o homem que ele tenha acesso ao futuro. Deus sabe que nós pecamos, que nós pecaremos, e que se não fosse o amor dele infinito, nós não estaríamos aqui. Mas naquele instante, Deus diz a Davi, através de Natan: vai e fala, meu servo, que não é o que eu quero que ele faça. Eu vou continuar abençoando a vida dele, a geração dele. E essa mesma promessa que Deus fez naquela circunstância para aquele homem, Ele faz para cada um de nós. Faz pastor Malta, faz para a pastora Nádia, faz para mim, faz para vocês, faz para qualquer uma pessoa que aceite Jesus como seu Salvador. Nós somos propriedades de Deus. Quando Deus fala, vejam bem, não é Natan que diz da sua vontade. Natan ouve de Deus uma ordem. Fala para Davi que eu farei de você uma casa, farei dele uma casa. Irmãos, ninguém edifica uma casa no ar. Nós construímos uma casa sobre alicerces. O alicerce da casa espiritual nossa é Jesus. O terreno onde está fundamentada essa rocha é a nossa vida. Ou nós permitimos que na nossa vida tenha uma rocha para que nós possamos ser templo do Espírito Santo, ou nós continuaremos sendo um sonho. Uma coisa que pode ser, mas que nunca será. Essa é a promessa dos cristãos. Essa é a promessa de aquele que crê. Mas pastor, eu creio. Basta? Não somente. Crer é importante, mas é necessário que a gente mantenha aquilo que foi construído. E a cada dia, a cada instante. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu conheci minha esposa, esse foi um capítulo que me marcou bastante, principalmente foi essa passagem, que eu vivi uma vida completamente conturbada. E aí eu pedi a Deus que Deus me mostrasse se realmente Rosiane seria a esposa da minha vida. E eu fiz prova com Deus. E eu falei: Senhor, o que tu queres comigo? Não vejo graça nessa mulher, não vejo nada nela. Ela é toda diferente, ela é pequenininha, ela não tem nada a ver comigo. E Deus falava comigo: olha, é ela que eu quero na sua vida. E eu saí do Rio de Janeiro e fui para Mossoró, desculpem, só para contextualizar o contexto. E eu cheguei lá, participei de uma reunião, entrei num hotel que eu nunca havia entrado. O porteiro vira para mim e fala assim: irmão, Deus mandou dizer que Deus vai me dar sua varoa hoje. Eu falei assim: meu Deus,
tudo bem. Quando foi à noite, e eu vivia uma vida completamente complicada, eu pedi a Deus mais uma vez uma palavra. E pedi que Deus confirmasse se realmente fosse ela, que ela me desse a mesma palavra. E Deus me deu essa palavra, através do lábio dela. E Deus confirmou na minha vida que Rosiane seria minha esposa. E na época, quando eu falei para ela, não pense em vocês que foi fácil. Ela falou, está repreendido em nome de Jesus. Se eu fosse olhar simplesmente pelos olhos humanos, pela lógica humana, eu ia falar assim, meu Deus do céu, esquece isso, não quero isso não, também está repreendido. Mas não, Deus foi claro. Irmãos, por que eu digo isso? Que por muitas vezes nós olhamos e não enxergamos o que Deus quer para nós. Às vezes Deus usa de meios que aos nossos olhos são vãos para nos edificar. Lembro eu, há poucos dias atrás, eu estava enfermo. Não sei até hoje, com certeza eu vou morrer, como todos nós aqui presentes. Mas o quanto foi importante saber que, mesmo sentado no banco da igreja, por opção, por gostar de ouvir a palavra, eu fui tão amado e querido por vocês. Amém. O quantas pessoas que eu já tinha esquecido, que não falavam há muito tempo, se moveram em oração. E Deus, com misericórdia, reverteu o meu quadro. Assim foi comigo, assim é com cada um aqui presente. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Diz a Escritura que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos consumidos. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos, sem fazer alusão a nada, que nós somos prósperos porque nós temos. Não. Nós somos prósperos porque nós somos fiéis a Deus. Amém. Nós somos prósperos porque nós temos de Deus tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é que nos dá, Ele nos mantém. O amor de Deus, ele é eterno, Ele é infinito. Ele não tem barreira. Ele não é circunstancial. Nós não somos um acidente, como algumas pessoas acreditam. Ao contrário, nós somos desejados. Jesus deu a vida por nós. Deus se fez presente por nós. Ele se ofertou como sacrifício perfeito por nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui a orar um pelos outros, a interceder um pelos outros, a amarmos um pelos outros. Irmãos, entre irmãos existem diferenças. No céu não existe diferença. Mas nós ainda não estamos no céu. A nossa caminhada é uma caminhada contínua, é uma caminhada de aprendizado. Mas se nós temos a certeza de que Deus fará em nós uma habitação, e como Ele passado, assim como hoje, Ele habita cada casa nossa, e cada vez que Ele habita, Ele renova as nossas forças. O que nós mais podemos fazer e querer? A não ser dizer, como já foi dito antes, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós possamos viver nessa dimensão do amor, nessa dimensão de graça, nessa dimensão de entrega, nessa dimensão de servidão. Servir não é vergonha. Vergonha é não poder amar. Vergonha é achar que temos tudo não tendo nada. Bom é saber que somos amados. Bom é saber que somos queridos. Bom é sabermos que nós somos acolhidos, em primeiro lugar por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Qualquer coisa que nós façamos é inútil, perto do infinito amor que Ele tem feito por nós. A bateria é linda, o louvor é maravilhoso, a graça de Deus é muito maior e melhor do que tudo isso. E a graça de Deus nos diz que nós devemos viver para servir a Deus. E no servir a Deus estão coisas pequenas, estão coisas ordinárias, estão coisas do cotidiano, estão coisas simples. Se vamos a Deus com alegria, se vamos a Deus com amor, se vamos a Deus com mansidão, se vamos a Deus com silêncio. Há uns anos atrás eu vi um pastor que tem um ministério com jovens, e os jovens muito empolgados, os jovens são aquela coisa que movimenta o mundo, e os jovens falam assim, olha, peça para que nós façamos uma coisa diferente para Jesus. Isso foi uma rádio muito conhecida na Bahia, e esse pastor virou e falou assim,
Vocês querem fazer uma loucura para Jesus? Querem fazer algo que realmente impacte a juventude? Sim, nós queremos. Se o Senhor quiser, nós pulamos de paraquedas, botamos uma bandeira e olha, viva Jesus! E pastor, glória a Deus. Mas eu quero nesse momento chamar vocês, que vocês façam algo diferente. Que vocês façam silêncio e encontrem Deus dentro da vida de vocês. É difícil. Talvez seja muito fácil colocar a mão no bolso e olha, toma aqui 10 mil, 30 mil, 50 mil. E quando seja difícil pegar um irmão que está aqui sentado ao meu lado, que eu chamo de irmão e falo assim, meu irmão, vamos juntar comigo. Porque se eu e minha casa servimos ao Senhor, se eu sou a casa do Senhor, vocês também são, a minha casa é a extensão da casa de vocês. Porque assim será como nós seremos compartilhados no paraíso. É assim que nós devemos viver. É assim que nós temos que fazer opção. Irmãos, ser evangélico é fácil. É muito fácil ser evangélico. Viver o cristianismo é outra história. Entender o que Deus quer na nossa vida, ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, não é fácil. E aí a cada momento que nós temos que manter o sacrifício da cruz. Porque nós temos certeza de que quem é fiel para garantir, é fiel para manter. Só que Deus não fará o que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos solicita. E aí, irmãos, vem a pergunta: qual é a casa que nós somos? Que tipo de moradia nós seremos? Quem é que nós queremos que habite em nosso coração e em nossas vidas? É o Espírito de Deus ou o Espírito sujo? Porque muitas vezes nós falamos assim, pastor, não é bom falar, não é politicamente correto falar certas coisas. Não importa, a palavra de Deus não é politicamente correta, ela é para ser vivida, ela é eficaz. A bem da verdade, me desculpe os teólogos, a palavra de Deus é a verdade, porque aqui está a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós temos que buscar refúgio. Porque no momento de dificuldade, quando nós abrimos, Deus fala conosco. É somente aqui que nós temos que buscar a verdade. Porque é na palavra de Deus que Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações e nossas vidas. Irmão, não importa se a nossa vontade é maior ou mais importante do que eu acho que Deus quer na minha vida. Sempre nós estaremos onde Deus quer que nós estejamos. Mas pastor, então quer dizer que aquela pessoa que está presa, ela está presa porque Deus quis? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele fez para onde está lá. Pastor, você está passando pelo sofrimento? É porque Deus quis que eu estivesse pelo sofrimento? Não, não é porque Deus quis que você estivesse no sofrimento. Porque foi a consequência do pecado, do sofrimento. Mas Jesus não pecou, mas nós pecamos. E Ele voluntariamente se colocou para a remissão dos nossos pecados. E como homem, Ele passou por tudo aquilo, sem ter pecado. Então, se Ele passou, e Ele passou verdadeiramente, conforme diz as Escrituras, então nós também podemos passar por tudo aquilo. Deus não exige de nós sacrifício. O sacrifício já foi feito. A nossa moradia, a nossa casa, tem que ser habitada pelo Espírito de Deus. Mais uma vez eu digo, irmãos, estamos passando por momentos difíceis. E a tendência não é melhorar. A tendência é piorar. Mas nós temos uma certeza. Deus disse, estarei com vocês todos os dias. Amém. E é nessa certeza que nós, enquanto igreja, que nós temos que ter essa convicção. Não é o blá blá blá, não é o discurso, não é a imagem do espetáculo, do show. Nada disso é importante. Um coração contrito é o bastante para Deus. Uma vida simples e correta é o suficiente para o Senhor. Irmãos, que nessa noite, nessa tarde que se inicia a noite, nós possamos entender o quanto Deus tem nos amado, quanto Ele tem nos mantido e quanto é bom servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor, à pastora e
gostaria que toda a igreja permanecesse orando e que nós nos mantenhamos fiéis à palavra do Senhor. Amém. Amém.